Aleluia! Estende suas mãos, igreja. Senhor, eis aqui o teu servo. Eu quero estar agradecendo pela vida desse homem, Deus, que tirou um tempo, Deus, para vir adorar o Senhor juntamente conosco nesse lugar. Oh Deus, eu creio, Deus, que tu deu uma palavra profética para a vida do teu filho. O Salmo 23:4 vai dizer que a tua vara e o teu cajado nos consola. Só tu sabe a necessidade dessa igreja. Só tu conhece o coração de cada um, Pai. E eu quero te pedir algo. Abençoa, Senhor, a vida do teu filho. Oh Deus, entra com providência. Eita, naquilo qual teu filho tem pedido. Oh Deus, eu creio que tu é criador dos céus e da terra. Aleluia. E tu disse, haja, ouve. Haja também na vida do teu filho, Pai. Oh Deus, entra com providência. Toca na saúde do teu servo, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, o toca do alto da cabeça, ao dos pés. Vai trabalhando na circulação do teu filho, Pai. E vai tocando, toca na coluna. Vai tocando, vai tocando. Porque tu disse em Jeremias primeiro que tu viste o corpo dele uniforme sendo criado. Tu sabe, aonde tocar, tu sabe onde fazer e como fazer, porque tu és Deus. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz para toda a igreja, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus, irmãos. Quando a nossa pastora estava orando aqui, pelos dizimistas, ofertantes, Deus fazia eu contemplar vários cestos vazios e sendo cheios. A oração aqui, ela subiu até o trono da glória, amém? Irmão, se você veio hoje em busca de um algo, de um objetivo, pega para você agora, amém? Eu já quero estar agradecendo esse convite ao qual o nosso irmão Leandro, que eu conheço já há bastante tempo, e foi obreiro também meu amigo no centro de recuperação ali em Piedade, amém? E ele fez esse convite, começou com a pastora, é claro, e a minha pastora deu carta branca a ele, podemos dizer assim, para estar fazendo esse convite para eu poder estar aqui. Bem, hoje minha esposa não deu para vir, que ela está com problema nos pés, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Aí veio o Rodrigo, Roberto, estão me acompanhando aí, que eles têm me acompanhado, né, nessa jornada, e eu me encontro muito alegre de poder estar conhecendo mais uma família que podemos dizer que é uma família que vai morar no céu. Amém? E hoje é culto da família, não é isso? Quem ama a sua família? Quem ama a sua família? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, no versículo de número 8, diz assim, presta bastante atenção. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da tua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Meu Deus! Olha bem, irmãos. Você interceder pela tua família é um mandamento de Deus. Porque o nosso Deus, ele restituiu a família. Então é necessário que nós viemos orar, interceder. Nunca aceite dizer que uma pessoa da tua família não tem jeito. Talvez chegaram para você e falaram, vai morrer das drogas, vai morrer dos vícios, porque não tem jeito aí. Só não tem jeito é para o diabo que já está condenado. Por isso que ele tenta colocar na tua mente que não tem jeito, só não tem jeito é para ele. Porque para ele acabou. Agora para a sua família, para a sua vida, tem jeito sim, amém? Então nós vamos fazer uma oração antes de entrar na palavra. Nós vamos interceder pela nossa família. Vamos ter um mandamento de Deus. Você vai levar o teu pensamento aí naquela pessoa da tua família. Talvez que está se aprofundando cada dia mais e mais. Nas drogas, na bebida, no tráfico. Enfim. Aquela pessoa da tua família que a sociedade
já o rejeitou, a sociedade já não acredita mais. Você vai interceder por ela aí. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Eleva o teu pensamento aí. E na sua oração você vai pedir a Deus, para Deus fazer uma transformação. Aquilo talvez a sociedade está dizendo que acabou. Você vai fazer igual aquela mulher que sofria 12 anos. Você vai profetizar pela tua vida. Ela profetizou no momento que ela falou assim, ó: se eu tão somente tocar, eu vou ficar curada. Você vai profetizar aí: eu vou orar, Deus vai ouvir a minha oração, e eu tenho certeza que a libertação chegou na vida da minha família. Feche seus olhos. Aleluia. Eu já posso sentir a presença de Deus. Gente, calavaço, nestor. Senhor Deus e Pai, Senhor, neste momento de oração, eis aí, Senhor, teu filho e a tua filha, o qual está com um pensamento levado naquela pessoa da sua família, o qual talvez a sociedade o rejeitou, talvez até a própria família já não acredita mais. Mas nós estamos aqui porque a tua palavra diz que tudo é possível na vida daquele que crê. E nós cremos, ó Pai querido, na manifestação do teu poder, que a tua glória, Senhor, venha se resplandecer sobre a tua igreja, e que todos venham sentir a tua graça sobre a vida deles. Senhor, liberta o cativo, porque a tua palavra de Senhor veio para libertar, para dar vida e que tenhamos em abundância. Então, Senhor, estenda as tuas mãos de misericórdia, estenda agora, visita, vai transformando, transforma, Senhor, e confirma, Pai, a grande bênção e a libertação em nome de Jesus. Amém? Irmãos, pega a sua Bíblia na sua mão. Prometo que eu não vou enfadar os irmãos. Isso que eu falei com o nosso obreiro irmão Leandro, você tinha um tema, ele falou: deixa Deus usar. Amém? Então nós viemos lá de Piabetá, irmãos, lá no final. Quem conhece a rua Guarani em Piabetá? Quem conhece? Lá no final da Guarani, onde o centro de recuperação é localizado ali. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Gilson, ao qual faço parte do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Rompendo o Inferno, que tem como pastor presidente pastor Fernando Silva Coelho. Já de antemão deixar um abraço do meu pastor presidente para toda a igreja, né? Ao qual eu pastorei, estou como pastor, né? Estou como pastor de uma congregação ali em Piabetá, situada no bairro de Piabetá, ali também no final da rua Japonês, e tem um centro de recuperação ao qual é lá no final da rua Guarani. Amém? E já quero expressar a alegria, irmão, você não pode imaginar a alegria que eu estou sentindo aqui, de poder estar conhecendo o nome da família. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São João, capítulo de número 20. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 20. Nós vamos falar sobre morte, crucificação e ressurreição. Amém? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 20, versículo de número 19. Quem achou, diga amém. Amém. Nós vamos ler. O título diz assim, ó: Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. Amém? Diz assim, versículo 19: chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas dos discípulos com medo do judeu, cedinho a juntar, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Vamos repetir? Vamos repetir toda a igreja junto? Diz: chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas dos discípulos com medo do judeu, cedinho a juntar,
Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: podeis tomar assento, né? Pode se assentar. Agora, irmãos, eu quero que você redobre a sua atenção, né? Para você não perder o foco daquilo que Deus quer falar no teu coração. As criancinhas, agora é o momento de, né? Nós vamos agora entrar na santa palavra de Deus. Irmãos, Evangelho de São João, capítulo 20. Sempre quando eu leio essa mensagem, eu fico maravilhado em poder contemplar com grande amor de Cristo por cada um de nós. Possamos dizer que se hoje nós estamos aqui, é por causa desse amor incondicional que Jesus tem por cada um de nós. Aleluia! E nós vamos falar de todos os limites que Jesus teve que passar, teve que aguentar, para que nós possamos estar sentados aqui, na data do dia de hoje, cultuando esse culto em adoração a Ele. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde o discípulo, com medo do judeu, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Irmãos, todos nós aqui sabemos que Jesus ele teve uma trajetória. E na trajetória de Jesus, a Bíblia chega a nos dizer que por onde ele andou, aonde ele passou, a multidão acompanhava a trajetória de Jesus. Aonde Jesus estava, milhares de pessoas o seguiam. Milhares de pessoas acompanhavam a trajetória de Jesus. E eu, examinando as Escrituras, eu pude ver que cada pessoa, cada um que acompanhava a trajetória de Jesus, eles tinham dentro do peito deles uma ambição. Eles tinham um desejo próprio. Eles tinham uma vontade a ser concluída através de seguir a Jesus. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus, ele mesmo fala: muitos me seguem por causa da abundância de pão e de peixe. Cada um que acompanhava Jesus, eles sabiam que aonde Jesus estava, a fartura de alimento era em abundância. Era muito grande. Muitos também seguiam com o propósito de ouvir a palavra que saía da boca de Jesus. E eu, não estando satisfeito, eu examinando mais as Escrituras ainda, eu pude contemplar que com os discípulos de Jesus também não era diferente. Pastor, que é isso? Os discípulos de Jesus também seguiam Jesus, eles acompanhavam a trajetória de Jesus, mas dentro do peito deles também, eles tinham uma ambição. Porque por volta e meia eles ouviam falar que Jesus podia a qualquer momento ser decretado rei de Israel. Apesar do próprio Jesus chegar para eles e falar: o meu reinado não é aqui nessa terra. O meu reinado é o reinado celestial. Mesmo assim, eles achavam, quando Jesus ele se assentar na cadeira de rei, quando ele tomar posse da sua coroa, ele vai lembrar de mim. E pode fazer de mim um algo grande dentro do Senado, dentro do reinado dele. Tanto é que os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, chegam até Jesus e falam: mestre, será que quando o Senhor tomar posse da sua cadeira, quando o Senhor colocar uma coroa de rei na sua cabeça, será que eu posso se assentar à sua direita e o meu irmão à sua esquerda? Ou seja, eles seguiam a Jesus, mas não acreditavam naquilo que Jesus pregava para eles. Eles acompanhavam a trajetória de Jesus, mas não acreditavam na pregação de Jesus. Pastor, o que é isso? Eles não acreditavam. Ou seja, eles não conheciam o próprio Jesus, mesmo andando com eles. Vou te dar mais um exemplo. Como que eles não conheciam a Jesus. Estando eles no barco, em alto mar, o vento começa soprando muito forte. O mar começa se agitando de uma maneira que o barco estava quase indo a pique. Os discípulos estão ali temendo e tremendo. Jesus estava na proa do barco dormindo. Os discípulos já não aguentando, chega até Jesus e fala: mestre, não está vendo que viemos a perecer?
Jesus se levanta, estende a mão e manda o vento se acalmar, e o mar também se acalmar, e tudo se acalma. Um discípulo olha para o outro e diz o quê? Quem é esse que até o vento e o mar o obedece? Ou seja, eles andavam, mas não conheciam a Jesus. Eles não conheciam Jesus. Jesus chegava para eles e falava: olha, vai chegar um dia que eu vou ser traído. Chegará um dia que eu vou ser entregue nas mãos do judeu. Eles vão me pegar, eles vão me bater, e depois eles vão me matar, eles vão me pendurar numa cruz. Os discípulos olhavam e falavam: mestre, peraí, de maneira alguma isso pode acontecer com o Senhor, porque o Senhor é o rei de Israel. E Jesus olhava e falava: não, tem que se cumprir, tem que acontecer para se cumprir o que está escrito lá nas Escrituras. Uma certa ocasião, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me ama? Pedro olha para Jesus e diz: mestre, eu te amo. Jesus olha pela segunda vez e fala: Pedro, você me ama? E Pedro olha para Jesus e responde: mestre, eu te amo. Jesus faz a mesma pergunta pela terceira vez. Talvez Pedro responda bem indignado, dizendo: mestre, eu já te respondi, eu não falei que te amo. E Jesus, na linguagem nossa dia de hoje: pois então vai se converter para que você venha pastorear a minha igreja. Esse mesmo Pedro, ele chega até Jesus e fala: mestre, para onde o Senhor for, eu irei junto com o Senhor. Se o Senhor for levado para a morte eu irei. Jesus olha para Pedro e fala: ah, Pedro, tu não sabe o que está dizendo. Pedro olha e fala: aonde o Senhor for, eu irei com o Senhor. Jesus olha para Pedro e fala: pois então, Pedro, eu te digo que antes que o galo venha cantar, tu há de me negar. Mais à frente um pouco, esse mesmo Pedro, que Jesus falou que iria negar, Jesus olha para uma pedra e fala: Pedro, está vendo essa pedra? Pedro fala: estou vendo. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno contra ela não vai prevalecer. Amém? Jesus está ali, tranquilo, conversando, levando a palavra, e de repente Jesus começa sentindo uma ânsia, que o suor dele começa ali sangrando. Jesus chama os três mais chegados, Pedro, Tiago e João, e Jesus falou: vamos para o monte, que lá nós vamos orar. Porque a Bíblia diz que a oração, ela move a mão de Deus. Quantos crentes já não têm orado mais? Quantos crentes estão como aqueles crentes 6 horas? Pastora, você vai para o monte, 6 horas por mim? Irmãos, Deus, Ele quer ouvir você falar com Ele. Aleluia. Jesus chega até o monte e fala para os três: fala, ó, fica aqui, que eu vou subir e vou orar, mas fica em vigilância. Jesus vai até o monte, Jesus começa orando. Quando Jesus desce, Jesus vê um cenário que ele não está acreditando. Os três que ele mandou ficar em vigilância, eles estão ali dormindo. Jesus olha, acorda e fala: ei, mas já está dormindo, Pedro. Pedro, ficai em vigilância. Jesus volta pela segunda vez para o monte falar e deixa eles ali vigiando. Quando Jesus volta, o mesmo cenário, eles estão dormindo. Jesus acorda e fala: Pedro, será que por um instante tu não pode ficar em vigilância? Vigiai, Pedro, porque tu não sabes o dia e nem a hora que o inimigo da tua alma vai reinar na tua vida. Jesus sai dali, daquele monte, já pressentindo o que estava para acontecer. Jesus reúne ali os 12, e ali chamada aquela primeira santa ceia, podemos dizer, muitos dizem a última ceia. Jesus põe a mesa, eles se assentam, e Jesus está ali falando para ele: olha, está chegando a minha hora, está chegando a minha hora.
O Filho do Homem vai ser traído. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos judeus. Eles vão pegar o Filho do Homem, eles vão bater, eles vão esmiuçar, eles vão me chicotear e depois vão me matar pendurado numa cruz. O discípulo olha e fala: não, mestre, peraí, numa cruz não, porque lá na tábua da lei, Moisés escreve assim: todo aquele que for morto de cruz será o quê? Maldito. Jesus se fez maldito por amor de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Ele se fez maldito por você e por mim, porque aquela cruz não era dele. Aquela cruz não era dele. Jesus olha para eles e fala: não, tem que acontecer. Tem que acontecer para se cumprir as escrituras. E Jesus ali começa ali, dizendo: olha, um que está entre vós há de me trair. Um olha para o outro e diz: eu jamais vou trair o mestre. Um dos discípulos vai no ouvido de um dos outros discípulos, o mais chegado, fala: olha, pergunta a ele, quem é que vai trair ele? Aquele discípulo chega e pergunta no ouvido de Jesus. Jesus diz assim: aquele que eu pegar um bocado molhado de pão e colocar sobre a sua boca, esse será o traidor. Todos eles ouviram, todos eles escutaram. Jesus pega um pedaço de pão, vai na boca do traidor. O traidor acaba de comer um pão, você acaba de engolir aquele pedaço de pão. Jesus olha para ele e diz assim: ei, vai terminar de fazer o que você veio fazer. O traidor se levanta e sai. Ele vai até onde está o soldado romano. Jesus se levanta ali, juntamente com os discípulos, e começa caminhando. De repente, quem tem de frente a eles? Os soldados romanos, com o traidor Judas junto. Os soldados até então não sabiam quem era Jesus, porque aquele que serve a Jesus anda como Jesus. Eles olhavam e não sabiam quem era, porque todos eles andavam igual, se vestiam igual. Aleluia! Judas vem de encontro a Jesus. Já tinha combinado já com os soldados romanos o que ele ia fazer. Ele vai até o rosto de Jesus e dá um beijo. Jesus olha para Judas e diz: Judas, Judas, tu com um beijo, tu traíra o Filho de Deus. Os soldados dão de mão em Jesus e começam ali a espancar, a bater. Pedro não está aguentando o que está vendo. O mestre está apanhando, está sendo bofeteado. Pedro pega a espada, ele vai na orelha de um soldado, um homem mau que decepa a orelha. Aquele soldado cai de joelho, tamanha dor que ele está sentindo. Jesus vê aquilo. Jesus vai de encontro, pega aquela orelha, pastor, e vai fazer aquele primeiro transplante humano a olho nu, para todos verem, e coloca aquela orelha no lugar. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, Pedro, esse também será ferido. Eita Jesus, aleluia! Os discípulos estão ao redor ali, eles não estão acreditando no que está vendo. Jesus está apanhando. Aquele que eles estavam desenhando como um grande rei está sendo esbofeteado, está sendo esmiuçado, está sendo cuspido, está sendo destruído, podemos dizer assim. Eles começam a bater, os discípulos já se recuam, eles ficam de à distância olhando. De repente eles falam: vamos levar ele até Pôncio Pilatos. Pilatos vai ter que julgar a causa dele. Eles pegam Jesus, levam até Pilatos. Chegando lá até Pilatos, eles olham para Pilatos e dizem assim: olha, pegamos esse homem em ato de blasfêmia. Pilatos olha e fala: mas qual foi a blasfêmia que ele cometeu? Ele está se julgando ser rei de Israel, e nós só temos um rei que se chama César. Pilatos
olham para Jesus e dizem: é verdade o que eles dizem? Jesus não responde nada. Pilatos pergunta de novo: é verdade o que eles dizem? Jesus está quieto. Para se cumprir o que foi dito lá no livro do profeta messiânico. Como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Jesus está quieto. Jesus não responde nada. E Pilatos ali olha para aqueles opressores e diz: olha, a causa dele quem tem que julgar é Herodes Antipas. Leva ele até Herodes, porque Herodes é que tem que julgar a causa dele. Eles pegam Jesus e vão levar até Herodes. Os discípulos estão ao redor, eles estão acompanhando tudo a uma distância longa. E quando eles chegam com Jesus até o palácio de Herodes, Herodes sai com uma peruca na sua cabeça e olha e fala: cadê o homem que está se consagrando rei de Israel? Ele passa por Jesus e não dá a mínima. Ele pergunta: cadê o homem? Ele fala: pois ele está aí. Ele olha para Jesus e diz assim: mas esse aí, mas esse homem é um andarino. Olha bem, irmãos, o que Jesus teve que passar, sendo filho de Deus, por amor de cada um de nós. Mas esse homem é um andarino. Herodes chega até Jesus e fala: ei, é verdade o que eles estão dizendo? Tu é o rei? Aonde está o seu reinado? Onde está a sua coroa? Jesus também não abre a sua boca. Ele não vê do culpa em Jesus, ele fala: pega ele e leva ele novamente até Pôncio Pilatos. Mas dessa vez diferente. Avise para Pilatos que se o povo fizer motim, se o povo fizer rebelião, a cabeça dele vai para uma bandeja. Quando eles pegam Jesus para levar até Pilatos, a mulher de Pilatos tem um sonho. E esse sonho perturba muito a mente dela. Ela fica atordoada com aquele sonho. Ela chama o marido dela, ela chama Pilatos, fala: olha, eu tive um sonho desse santo homem de Deus. E desse sonho, eu vou te pedir, não ponha a mão nesse homem. Os soldados romanos vêm chegando até o palácio. Quando chegam lá, eles olham para Pilatos e falam: olha, Herodes Antipas mandou vir. E você vai julgar a causa desse homem. Se você não julgar a causa dele, a tua cabeça vai para uma bandeja. Ele logo lembra do sonho que a mulher dele havia contado. E ele chama Jesus e fala: olha, eu sou um homem sob autoridade. Se você ficar quieto, não vai ter como eu te ajudar. Você tem que falar alguma coisa. Porque se eu disser para eles te soltar, eles vão te soltar. Mas se eu disser para eles te matar, eles vão te matar. Tu tem que falar alguma coisa. Jesus vai falar: olha, se tu tem autoridade sobre mim, é porque meu Pai, que está no céu, assim Ele te concedeu. Aleluia. Jesus está dizendo: tu não tem autoridade nenhuma sobre mim. E o povo está gritando: julgue a causa dele. Pilatos olha e fala: bom, leva ele, dá alguns açoites nele, depois lava ele e manda ele embora. Pilatos não queria dar sentença de morte para Jesus. Eles pegam Jesus, eles levam para o local do açoite e começam ali, chicoteando. Cada chicotada tinha o nome de cada um de nós que estamos aqui. Jesus está apanhando, os discípulos estão ao redor, eles estão de longe vendo. Eu quero que Pedro olhe para Tiago, que olha para João e diz assim: o mestre não vai aguentar. Eu creio que João olha para Pedro e diz: não, mas ele ainda não foi proclamado rei, ele não pode morrer, a qualquer momento ele vai sair dessa. Porque eles viram Jesus levantar a mão para o sepulcro, onde estava um homem de 4 dias já morto, já exalando mau cheiro. Eles viram Jesus falar: Lázaro, saia para fora. E aquele defunto saiu com vida para o lado
vai sair dessa. Jesus está sendo chicoteado, eles estão de longe olhando. Quando terminam os açoites, eles levam até Pilatos. Pilatos olha e não acredita no que está vendo. Jesus está bastante machucado. Jesus está muito machucado. Pilatos olha e fala: não, agora nós vamos soltar. Está aí o rei que vocês estão dizendo ser. Nós vamos soltar ele. E eles gritam: não, não vai soltar não. Nós queremos que crucifique ele. Pilatos olha mais uma vez para Jesus e fala: você tem que falar alguma coisa. Eles querem a tua morte. E Jesus está quieto. Jesus não fala nada. De repente Pilatos lembra que, como é a Páscoa, um preso naquela época recebia um benefício. E esse benefício era a sua soltura. Pilatos lembra de um que estava encarcerado, ao qual já tinha feito várias barbaridades daquela cidade. Um homem que já tinha cometido homicídio, estupro, destruído várias famílias, vários lares. Pilatos deu uma estratégia para ver a soltura de Jesus, que até então não queria ver a morte de Jesus, lembrando do sonho que a mulher dele havia tido. E ele manda chamar Barrabás. E ele coloca Jesus de um lado e Barrabás do outro. No pensamento dele, claro, que o povo vai escolher para soltar Jesus de Nazaré. O povo não vai querer ver Barrabás andando livremente na rua novamente para cometer a atrocidade como cometeram. Pilatos olha e diz assim: olha, aqui está Barrabás, um homicida, um homem que já destruiu várias famílias, um homem que já fez arruaça nas províncias, um homem que não tem como se assocializar novamente no meio da sociedade. E do outro lado está esse homem, Jesus de Nazaré, ao qual eu não vejo dolo, eu não vejo culpa sobre ele. E eu pergunto para vocês: quem vocês querem que nós soltamos? Jesus de Nazaré ou Barrabás, o homicida? Eles gritam: solte Barrabás e crucifica Jesus de Nazaré. Pilatos não está acreditando no que está ouvindo. Pilatos não está acreditando. Ele pergunta: não, peraí, talvez vocês não entenderam. Desse lado está Barrabás, um homicida, um homem que a sociedade o rejeita, porque ele é o terror da sociedade. E desse lado está Jesus, o Nazareno, um homem que nós não vimos culpa, não vemos dolo sobre ele. E eu pergunto: quem vocês querem que nós soltamos? Jesus de Nazaré ou Barrabás, o homicida? Eles gritam: solte Barrabás e crucifica Jesus de Nazaré. Os discípulos estão vendo aquilo tudo, eles estão ouvindo. Eles não estão acreditando no que está acontecendo ali. Eles não estão acreditando, igreja. Pilatos não vendo saída que a cabeça dele podia rolar. Ele chama lá um dos seus súditos, dos seus empregados, manda trazer uma vasilha com água. Ali ele vai e lava a mão dele, dizendo: olha, eu lavo as minhas mãos sobre o sangue desse homem inocente. E Pilatos dá a sentença: crucifica Jesus de Nazaré. E nós podemos contemplar quando os discípulos escutam a sentença de crucificação. Eu posso contemplar um olhando para o outro dizendo: não, ainda não está acabado, porque o mestre nos ensinou que enquanto a vida, a esperança, ele está vivo ainda. Eles tinham dentro deles que Jesus iria mandar cair fogo do céu, iria fazer alguma coisa, mas ia sair dali. E de repente eles pegam um madeiro bem pesado, colocam sobre os ombros de Jesus e começam ali batendo e levando ele até o monte da crucificação, o monte do Gólgota ou da caveira. Eles estão ao redor vendo Jesus levando aquele peso. Eles estão lutando à distância, olhando, vendo tudo. E Jesus está caminhando com aquele madeiro pesado, porque não era só um simples madeiro.
Sobre aquele madeiro estava o pecado de toda a humanidade. Que isso, pastor? E eles estão levando Jesus, Pedro, Tiago, João, todos eles ali abraçados, vendo aquilo acontecer. De repente a Bíblia diz que sai uma mulher correndo, vem em direção a Pedro e fala: ó, tu é um deles, eu te conheço. Pedro olha para aquela mulher e fala: não, você está vendo coisas. Pedro sai dali. Mais à frente vem um homem correndo, olha para Pedro e diz assim: ei, tu é um dos nazarenos, eu te conheço. Pedro: não, eu não sou. Mais à frente sai uma menininha, ela agarra sobre as pernas de Pedro e grita para os soldados: olha, crucifica ele também, porque ele anda igual esse Jesus, ele se veste igual esse Jesus. E Pedro está no salavão dizendo: eu nunca vi esse homem na minha vida. E o galo vai e canta. Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, escuta o cantar do galo. Ali eu tenho certeza que quando tudo isso aconteceu, Pedro se converte de verdade. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pedro viu a verdade, Pedro conheceu naquele momento a verdade. Pedro sai correndo dali, Pedro não consegue ficar paralisado ali mais. E eles vão levando Jesus. E quando chegam no monte da crucificação, eles pegam Jesus, igreja, e deitam sobre o madeiro, com as mãos abertas, os braços. Os discípulos estão de lá olhando. No local onde Pedro, Tiago, João, eles desenharam, pastor, um anel de um grande governante. Eles viram um carro bem grande que atravessava a palma da mão de Jesus e pegava no madeiro do outro lado. No local onde eles desenharam uma sandália, uma alpaca de um grande rei, eles viram um cravo bem grande que entrava sobre a canela de Jesus e também atravessava o madeiro do outro lado. No local onde eles desenharam uma coroa de ouro, com diamantes, com rubis, com pedras preciosas, eles viram uma coroa de espinho bem graúdo, que ao entrar na cabeça de Jesus atravessava a sua caixa craniana. Eles levantam aquele madeiro. Os discípulos ainda têm esperança que Jesus está respirando. Jesus ainda está vivo. E conforme o tempo, a hora vai passando, eu creio que os discípulos olham, Pedro olha e fala: João, eu não vou ser mais nada no governo de Jesus, eu não vou ser um governador. João olha e fala também: não vou ser um senador, o mestre está quase morto. A Bíblia diz que o relógio, quando bate uma determinada hora, Jesus olha para o céu e diz: Eli, 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 lama sabachthani. Deus meu, está consumado. Jesus morre. Eu posso contemplar a morte de Jesus ali, os discípulos olhando, chorando, não aguentando, não acreditando no que está vendo, igreja. Eles não estão acreditando. O mestre está morto. E agora? Eu creio que Pedro, mais ousado, lá diz assim: ó, Jesus está morto, mas tem um problema. Os judeus sabiam que nós andávamos com ele. Os judeus sabiam que nós acompanhávamos a trajetória dele. E agora eles mataram o nosso mestre e vão fazer o mesmo com cada um de nós. Entre o versículo que nós lemos: chegando, pois, à tarde daquele dia, ao primeiro da semana, e cerradas as portas, onde o discípulo, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Eles saem dali, eles entram dentro de uma casa, e ali eles se escondem ali. Eles começam trancando janelas, eles começam trancando portas, eles trancam tudo. E como todo homem, quando está com medo,
já estava morto. Judas já não se fazia presente mais ali. E eles estão ali trancados. Eles estão ali abraçados. E eu vou conjecturar. Eu creio que de repente eles começam a ouvir barulhos dentro daquela casa. Eu creio que o barulho que eles ouviam era barulho como se fosse de passos de pessoa. Eu creio que eles ouviram o barulho. Pedro olha para Tiago e fala: Tiago, você está ouvindo? Tiago olha e diz: eu estou ouvindo, tem gente dentro da casa. Tiago olha para João e fala: João, você fechou bem a janela? João diz: a janela está bem fechada. Tiago olha para Pedro e fala: Pedro, tu fechou bem as portas? Pedro, as portas estão bem trancadas. Eles olham e dizem assim: se está tudo trancado, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: tem gente dentro da casa. E o espaço está indo. Eles olham para o outro que os judeus nos acharam. Eles vão nos matar da mesma forma que eles mataram o nosso mestre. E o espaço. De repente aqueles espaços creio que param de frente aonde eles estavam. E eles estão ali abraçados, temendo e tremendo. E quando todos eles abraçados, eles escutam uma voz doce, suave, mansa, que invadiu o coração deles, que dizia assim, ó: paz seja convosco. Eles não estão acreditando no que eles estão vendo. Jesus está ali na frente deles. Um olha para o outro e diz: tudo que ele pregou era verdade. Ele ressuscitou. Eles não estão acreditando. Eles estão ali se confraternizando, uma alegria muito grande. Eles já não estão com tanto medo mais. Eles se abraçam. Jesus ali começa conversando com eles. Jesus começa dizendo: olha, eu vim, mas eu tenho que voltar. Mas pode deixar que eu voltarei novamente. Eles estão ali com uma alegria tão grande. E a Bíblia diz que da mesma forma que Jesus entrou naquela casa, ele se retira, com janelas fechadas e portas fechadas. Mas ainda aconteceu mais um problema. Tinha mais um problema. Qual era o problema? Dídimos não estava ali dentro daquela casa. Vamos dizer que ele saiu, tinha chave, foi comprar um alimento, alguma coisa. Tomé não estava ali. Os discípulos estão se alegrando. De repente, talvez Tomé vem chegando, escuta barulhos de línguas estranhas. Tomé está ouvindo sapatear. Tomé está ouvindo glória a Deus, aleluia, dentro daquela casa. Tomé está vendo, não aquele cenário, quando ele saiu, deixou todos comendo, não. Tomé está vendo uma alegria contagiante dentro daquela casa. Tomé entra, Tomé não está acreditando. Tomé diz: ei, o que aconteceu? Eles olham para Tomé e dizem: Tomé, tu não vai acreditar no que aconteceu. Tomé conjectura que olha e fala: os judeus, eles nos perdoaram. Eles falam: não, Tomé, é algo bem além. Tomé fala: então o que aconteceu? Eles falam: Tomé, Jesus esteve aqui. Tomé olha para eles e diz: como é que é o negócio? Eles falam: Tomé, Jesus está vivo. Tomé olha para eles e fala: não, vocês não viram Jesus, vocês viram um fantasma. Eles falam: Tomé, Jesus está vivo. Tomé olha para eles e diz assim: vem cá, vocês colocaram as mãos sobre o local do furo, onde foi furado com cravo. Eles olham e falam: Tomé, Jesus está vivo. Tomé olha para eles e fala: não, vocês colocaram as mãos sobre onde o soldado rasgou com a espada. Tomé, Jesus está vivo. Esse mesmo Tomé olha para eles e diz assim: ó, pois eu só acredito vendo. Jesus em matéria tinha saído daquela casa, Pedro. Jesus tinha saído em matéria, mas em espírito ele estava ali. Aleluia. E em espírito ele ouvira tudo que Tomé falara ali. A Bíblia diz que passado mais alguns dias, Jesus retorna naquela casa, mas dessa vez de maneira diferente. O incrédulo está lá dentro.
Tomé está lá dentro junto com os demais. Jesus, da mesma forma que ele entrou na primeira vez, ele entra. Só que agora com um ambiente mais tranquilo. Os discípulos, os apóstolos, eles estão ali já não com tanto medo mais. Eles viram Jesus, eles sabiam que o que Jesus pregou, eles acreditavam mais nas palavras de Jesus. Jesus adentra dentro daquela casa. Os discípulos, quando vê, vai correndo. O mestre chegou. Tomé está paralisado. Tomé não consegue dar um passe. Tomé não está acreditando no que está vendo. Os discípulos, quando chegam até Jesus, Jesus passa direto deles, levanta a mão e diz: Pai esteja convosco. Tomé, quando pensa em abrir a boca, Jesus fala: Tomé, venha até aqui. Coloque a sua mão aqui. Tomé coloca a mão. Quando Tomé coloca a mão no local do furo, Tomé cai de joelho. E quando Tomé pensa em abrir a boca, Jesus fala: Tomé, coloca a tua mão aqui. Tomé, quando coloca a mão, sabe quais foram as palavras de Tomé? Senhor meu e Deus meu. Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, só porque tu viste, por isso tu está acreditando, Tomé. Tomé, pois eu te digo que bem-aventurado são aqueles que não tiveram o mesmo privilégio que você teve. Jesus fala: bem-aventurados são aqueles, Tomé, que não tiveram o privilégio de deitar sobre o regaço do meu peito. Bem-aventurado, Tomé, são aqueles que não tiveram o privilégio de ver a filha da viúva de Naim levantar com vida. Tomé, bem-aventurado são aqueles que não me viram, mas creem e acreditam que eu estou no meio deles. Aquela milagre e sinais sobre a vida deles. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, ó, para mim e para você: bem-aventurados somos cada um de nós que não tivemos o privilégio que eles tiveram e duvidaram. Nós não vimos, mas nós acreditamos que ele está dentro dessa igreja. E por ele está aqui, o milagre vai acontecer na vida de cada um de nós. Nós somos mais do que bem-aventurados. Nunca diga que não tem jeito. Nunca diga que está tudo acabado. As promessas dele só se cumprirão na vida daqueles que creem. Irmãos, nós estamos num culto de libertação. Eu ainda tenho alguns instantes. Talvez os mais antigos aqui vão dizer que conheceram. Os mais novos vão dizer que não. Quem dentre vós aqui já ouviu falar de um certo cantor de rock que se chamava Elvis Presley? Faz assim para mim. Bastante, os mais novos poderiam. Não são da época deles. Prepara o seu coração. Quem sabia que Elvis era roqueiro? Quem sabia? Vamos ver assim, ó, trajetória. Mas quem sabia aqui entre vós que antes de Elvis entrar no mundo rock, ele era crente? Quem sabia? Algumas pessoas sabem, tá vendo? Ele era crente. Elvis, antes de entrar no rock, ele pertencia a uma igreja. Vamos ser uma igreja humilde, mas cheia da graça de Deus como essa. Elvis, a história diz que ele era levita. Ele cantava, ele tocava instrumentos, ele louvava, ele prestava cultos em adoração na casa de Deus. Elvis não perdia o culto, que a história diz. Elvis, todos os domingos, Elvis estava lá sentado, recebendo as suas oportunidades, louvando, cantando. A história diz que, passado um tempo, Elvis começou se cansando. Elvis começou querendo pegar outro rumo, ir para outro lado, conhecer o mundo lá fora. Isso é um perigo, tá? Você que é jovem. Querendo conhecer o mundo lá fora. E a história diz que Elvis, ele se afastou daquela igreja e começou cantando rock aqui, fazendo uma música ali, e começou cantando, vamos dizer, numa pracinha, numa boatezinha bem pequena. Elvis começou ali se envolvendo no mundo rock. A história diz que Elvis começou ali adquirindo alguns seguidores. Elvis começou ali inventando passes de dança que está contagiando várias pessoas, vários jovens da época. Elvis começou inventando estilos de roupa
que a multidão que acompanhava ele queria se vestir igual a ele, queria andar igual a ele. E Elvis começou fazendo um sucesso aqui. De repente Elvis sai daquela pequena banda que ele tinha montado e começa fazendo carreira solo. Elvis começa cantando, mas já não naquelas pequenas boates, já começa cantando em ginásios, começa aumentando o número de seguidores. Milhares de pessoas estão acompanhando a trajetória de Elvis. Elvis já começa ali ganhando dinheiro, ganhando fama, ganhando fortunas. Elvis começa ganhando dinheiro e muito dinheiro. Elvis começa se envolvendo com prostituição, com drogas. Elvis começa vivendo uma trajetória da vida dele, ao qual não tinha nada a ver com o aprendizado dele. Porque Elvis era conhecedor da palavra. E Elvis ali começa a cantando aqui, cantando ali. De repente Elvis é chamado para fazer um show. E nesse show, a história diz que Elvis consegue levar 1 milhão de pessoas. Você imagina só? 1 milhão de pessoas. Elvis arrasta uma multidão. Logo, nos outdoor, está dizendo Elvis, o rei do rock. Elvis começa fazendo fama. Elvis começa ganhando tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que mal podia contar. Elvis tem tanto dinheiro que ele passa perto de uma mansão. Ele ali deseja aquela mansão, ele cobiça. Ele fala para o empresário dele, olha, eu quero. O empresário dele vai lá e compra e dá a chave na mão dele. Elvis passa numa agência de clássicos, carros do ano, naquela época. Elvis vê um carro e fala para o empresário, eu quero aquele carro. O empresário vai lá e compra e dá a chave na mão dele. Elvis tem tanta mansão que ele nem tinha botado bem em alguma delas. Elvis tem tanto carro do ano naquela época que Elvis nunca havia dirigido, igreja. Ele nunca havia pilotado o carro daquele, de tanto que ele tinha. Elvis subia o palanque, não pode dizer altar, no palanque, e começava cantando, contagiando o povo com suas danças, com seu rebolado, com seu remelejo. Elvis está sorrindo, mas tudo fachada. Elvis um dia lembra daquela pequena igrejinha que ele frequentou, que ele viveu lá. Ele lembra daquela igreja e ele sente uma saudade. Elvis coloca no coração, tem que ir lá. Eu vou lá visitar essa igreja. Mas Elvis sabe que ele não pode ir com aquelas roupas que ele vestia, que ele ia ser conhecido. E ele queria ir descaracterizado, ele não queria que ninguém conhecesse ele. Ele queria ter um momento ali de paz. A história diz que Elvis, ele bota uma roupa simples. Talvez deixou o carrão dele parado bem distante e adentra dentro daquela igreja. Elvis é o primeiro a chegar. Elvis senta lá no último banco, onde está aquele irmão lá. Elvis senta no último banco. Elvis está ali espremido no canto da parede, observando tudo. De repente Elvis começa a ver chegando os irmãos. Elvis está olhando para cada irmã chegando. Elvis está vendo as irmãs indo uma na outra e se abraçando a paz do Senhor Jesus com uma alegria muito grande. Elvis está vendo os irmãos se cumprimentarem, se abraçarem. Elvis não está entendendo nada, uma alegria tão grande para pessoas tão simples. Pessoas tão simples. Elvis está vendo uma alegria que ele não tem com tanto dinheiro, pastor. Elvis está sentadinho. De repente começa o culto. E Elvis está lá batendo palma. Elvis está louvando. Elvis está sorrindo. Mas não de fachada. Ele está sorrindo com uma alegria no peito. Elvis, naquele instante, ele tinha alegria. Elvis não quer que o culto acabe. De repente, chega a hora da palavra. O microfone é passado para quem é de direito, o pastor da igreja. O pastor chega ali, salve da igreja, capaz do Senhor. Elvis está lá no canto. O pastor abre a Bíblia e começa pregando uma palavra do coração de Deus, da boca de Deus, direto do coração de Elvis. Elvis está se sentindo tão feliz, mas tão feliz, que Elvis não quer se levantar, Elvis não quer ir embora, Elvis não quer que o culto acabe, igreja. A felicidade verdadeiramente entrou no peito dele.
Mas de repente, o pastor olha para o relógio e vê que todo culto tem o seu horário de começar e também o seu horário de terminar. O pastor faz um apelo, Elvis continua sentado lá. O pastor faz aquele apelo. E como ninguém veio, Elvis continua lá. De repente o pastor se despede da bênção apostólica. Quando termina o culto, Elvis ia um a um se levantar, se abraçar, saudar a paz do Senhor, vai com Deus, tem uma boa noite de sono. E os irmãos, com roupas tão simples como a nossa, estão ali com uma felicidade. Elvis está sentado lá, Elvis está paralisado, vendo aquilo tudo. De repente vai saindo um a um. Elvis está lá no canto, ele não quer levantar do lugar. Elvis continua lá sentado. A história diz que quando saíram todos de dentro da igreja, Elvis continuou sentado lá, com um pouco de alegria que restava ainda dentro do peito dele. De repente Elvis não se contém, levanta, vai até o gabinete pastoral e o pastor vem e abre a porta. Quando vê Elvis, o pastor toma aquele choque e fala: Elvis, vem nos honrar com a sua visita. Elvis: pastor, eu preciso de uma conversa com você. O pastor olha para Elvis e fala: Elvis, entra. Elvis entra, o pastor puxa uma cadeira, Elvis se assenta. O pastor se assenta do outro lado e fala: Elvis, e aí, o que eu posso te ajudar? Elvis fala: pastor, como o senhor tem visto em rádio, jornais, televisão, eu sou um homem multimilionário. Tudo que eu quero tem. Se eu passar numa mansão e vir ele falar para o meu empresário, eu compro, ele vai lá e compra e me dá. Agora. Pastor, eu tenho carros do ano que eu nunca entrei dentro, está lá parado. É uma foto. Eu tenho mansões, pastor, que eu nunca entrei dentro delas. Pastor, eu tenho uma quantidade de dinheiro tão grande que se eu parar para contar agora, eu vou ficar meses contando e não vou conseguir acertar a quantidade que eu tenho. O pastor olha para Elvis, cheio de sabedoria, e diz: mas e aí, Elvis? Aonde eu me encaixo nisso tudo? Elvis olha e fala assim: pastor, eu vim aqui para o senhor liberar uma palavra para mim. Eu vim porque eu quero que o senhor libere uma palavra. Independente do que for a palavra, eu vou fazer o que o Senhor falar. Pastor olha, dá um sorriso e fala: Elvis, tem certeza? Elvis olha para o pastor e fala: pastor, o que o Senhor falar, eu vou fazer. O pastor se levanta, coloca a mão no ombro de Elvis e fala: Elvis, eu vou liberar a palavra. Elvis pode falar, pastor. Sou todo ouvido. O pastor olha para Elvis e diz assim: Elvis, só te resta uma saída. Elvis olha para o pastor e fala: pastor, fala qual é a saída, porque eu fico rindo, eu canto, todos me veem rindo, mas eu tenho uma depressão, eu sofro de depressão. Eu estou rindo num palanque, mas eu sou fachada. A depressão ela me acompanha, eu tenho que me trocar para me dormir. O pastor fala para Elvis assim: Elvis, a única saída que te resta é você largar tudo isso. Fama, fortuna. Larga tudo isso e volta para Jesus. Elvis olha para o pastor e fala: pastor, mas espera aí, mas assim, de imediato, pastor Elvis, é a única saída que te resta. Elvis olha para o pastor e fala: mas pastor, eu tenho muitos contratos assinados. Se eu voltar para Jesus, significa abrir mão de todos os meus contratos. Ou seja, Elvis não queria voltar para Jesus pobre. Ele não queria voltar pobre. O pastor olha para ele e fala: Elvis, é a única saída que te resta. Larga tudo isso e volta para Jesus. Elvis olha para o pastor e fala: pastor, já sei. Assim que terminar todos os meus contratos, eu prometo, eu volto para Jesus. O pastor vai falar: não, Elvis, não deixa para amanhã o que Deus quer fazer na tua vida hoje. Jesus está te convidando hoje, não é amanhã. O amanhã não te pertence, Elvis. Larga tudo isso e volta para Jesus. Elvis olha e diz: não, pastor, eu já estou
estou decidido. Quando o meu contrato terminar, eu prometo, eu volto para Jesus. O pastor vai com a última palavra. Eu disse, pastor, com certeza. O pastor coloca a mão sobre a cabeça dele e diz que Deus te conceda uma nova oportunidade, se assim for da vontade dele. Elvis se levanta dali com aquela alegria. Pastor, pode me aguardar. Meus contratos vai terminar, eu vou voltar. Elvis sai dali com aquela alegria daquele culto ainda. A história diz que passado exatamente 3 meses. 3 meses depois daquela visita, que Elvis fez naquela igreja, sai uma notícia no jornal, rádio, televisão, uma notícia que quando as pessoas pegam o jornal, que abrem, elas não estão acreditando que está lendo. Tem pessoas pulando de cima de prédios, se matando. Tem pessoas correndo na rua desesperadas, se descabelando, que não estão acreditando no que estão vendo na televisão, o noticiário. As pessoas não estão acreditando no que estão lendo, no que estão ouvindo, no que estão vendo. Uma notícia que vem dizendo assim, no jornal, na primeira página, Elvis Presley, conhecido como o rei do rock, é encontrado morto dentro de um dos banheiros de uma de suas mansões. Laudo médico, overdose de cocaína. A minha Bíblia diz que a vida e a história de Elvis se findou ali. Para Elvis acabou. Porque se Elvis tivesse, pastor, mais uma oportunidade, aonde ele está agora, se ele tivesse uma outra oportunidade, ele largaria tudo, fama, fortuna, dinheiro, e voltaria para Jesus. Mas a Bíblia diz que para ele acabou, para ele não tem jeito mais. Mas também a Bíblia diz assim, e para mim? E para você? Aleluia. Será que não tem jeito? Foi dito lá na mensagem, conta a vida. Será que para você não tem jeito? Com certeza tem jeito. Não deixa para amanhã o que Deus quer fazer na tua vida hoje. Aproveite essa oportunidade como se fosse o último culto da tua vida. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Ele não nos pertence. Então abrace essa oportunidade que Ele está te dando hoje. Pastor, mas eu tenho algo para resolver. Em primeiro lugar, o reino dos céus. As demais coisas deixa que Deus vai acrescentar na tua vida. Fica de pé. Fica de pé. Tem um livro que diz assim, ó. Ao final do labor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar, qual o destino de ter a tua alma? Então você que ainda não deu um passe para Jesus, olha bem, você que não deu um passe para Jesus, e você sentiu o impacto aí dessa pregação, dessa ilustração, e você hoje quer reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida. Aleluia. A oportunidade é essa. Mas pastor, eu tenho algo para fazer. Deus está te dando a oportunidade hoje. Você jovem, que ainda não aceitou a Cristo como Salvador da sua vida, receba Ele como Salvador da tua vida. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Mas antes da oração, eu quero falar para esse irmãozinho ali, que botou a mão na cabeça do neném ali agora. Isso, você mesmo. Para todo momento que eu estou pregando aqui, Deus, Ele manda te dizer, oh glória, aleluia, aleluia. Pode aguardar um cadinho aqui, tá? Eu vou orar com você. Deus mandava eu falar para você, não desista dos seus objetivos, não. Eu sei que está difícil. Quantas vezes já não foi assoprado? Isso aí não é para você. Deus, Ele conhece o teu coração. Deus conhece a tua simplicidade,
É por isso que o inimigo, ele tem tentado de todas as formas fazer com que você não venha prosseguir. Você está entendendo? Mas Deus manda dizer que se você pudesse contemplar tamanha obra que Ele tem na tua vida, Deus tem uma obra tão linda, mas tão linda, que aqueles que estão olhando ao redor e dizendo que você não vai conseguir, Deus vai deixar eles tudo de pé. Ele quer que eles vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus conhece o teu propósito. Não desista do teu objetivo. Eu vou te ensinar uma coisa. Sabe qual é o segredo de ser um grande vencedor? É nunca desistir. Não desista. Deixa falar o que quiser. O que importa é a tua vida com Deus. Deus fala, se achega, se achega. Na medida que você for se achegando, tu vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai abrir porta aonde nunca existiu porta na tua vida. E tudo aquilo que você tem almejado, tudo aquilo que você tem pedido a Deus, Deus fala assim para mim, ó, na medida que Ele for se achegando a mim, vou colocando várias chaves na mão dele. Cada chave vai abrir uma porta. E cada porta está dizendo assim, ó, vitória, 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 vitória pela tua vida. Deus é contigo, vaso, amém? Deus é contigo. Quem vai orar pelo meu irmão? Quem vai orar pelo meu irmão? Irmão, Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele, não estou dizendo que os irmãos aqui fazem exceção, que eu conheço, os irmãos têm o coração aberto para o projeto. Mas Deus, quando quer, Ele levanta. Porque para mim hoje ser responsável, aleluia. Aleluia, Deus. Irmãos, tem mais gente aí. Pastor, eu me encontro afastado. Eu quero fazer uma reconciliação hoje. Irmãos, aproveite a oportunidade. Vem aqui à frente. Deixa eu orar por você. Aleluia. Não vai para casa sem receber Jesus hoje como Salvador da tua vida, não. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Deus tem um plano e um projeto a ser concluído na tua vida. Amém? Cadê o obreiro? Vem cá. Qual é seu nome? André? Aleluia. Você está voltando para Jesus ou está voltando? Então sabe que Deus não vai escrever o seu nome no livro da vida. Não vai. Porque seu nome já está escrito lá, ele só vai acender. Ele só vai acender. Se encontrava apagado, hoje está aceso. Diga assim, meu Deus. Meu Deus, Eu estou eu estou retornando para a tua casa, Senhor. Meu Deus. Meu Deus, segura, Senhor, Nas minhas mãos. nas minhas mãos, papai. E E sela meu nome. meu nome novamente no livro da vida, com teu sangue, Senhor. Diz assim, eu recebo E recebo, papai, a Jesus a Jesus como único e e suficiente Salvador da minha vida. da minha vida. Amém? Amém. Dá um abraço aqui. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, confirma a vitória da vida do teu céu. E abençoe em nome de Jesus. Amém? Qual é o seu nome? Nome bonito, nome de profeta. Você é um grande profeta. Você está voltando ou está retornando? Está refazendo ali? Ó, glória aí, irmão. Jesus chama, irmãos. Amém? Jesus é tremendo. Quem crê que Deus não vai deixar o William segurar na mão dele, não. Deus não vai deixar. Porque se o William segurar, talvez ele vai largar e vai cair. Jesus, ele mesmo vai segurar na mão dele. Porque uma vez Jesus segurando, ele não cai mais. Amém? Diga assim, meu Deus. Meu Deus, Receba no meu nome, o meu nome, no meu livro o seu livro da vida. da vida. E sela E sela no teu sangue. com teu E sangue guia e guia os meus caminhos, os meus os caminhos, meus passos, os meus para que eu não venha para que olhar olhar para trás. para trás. Abençoa Abençoe a minha vida minha e me vida. sustenta. Em nome Em de nome Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, esse é o teu filho. Senhor, qual está renovando a aliança com o Senhor. Pai, que eu creio
que a tua mão de misericórdia se estendeu pela vida dele. Abençoa ele, fortalece ele e segura nas mãos dele, para que ele não venha, Pai querido, pecar mais contra ti, em nome de Jesus. Dá uma graça aqui. Oh, glória a Deus! Aleluia, Deus! Maravilha! Irmão, já para terminar, né? Eu queria olhar para essa irmãzinha, primeiro louvor aqui. Essa irmãzinha aí, você lembra? Isso, vem aqui, quero orar com você. Glória a Deus! Você estava louvando, eu vi a mão de Deus, ela te tocando. E eu perguntava assim, o que significa Deus falar que estou dando saúde? Deus está trabalhando na tua saúde. Ainda que talvez olharam e falaram, não tem jeito. Ei, o nosso Deus, ele vai além de toda medicina humana. O nosso Deus, ele vai bem além de toda medicina humana. Aquilo que o homem diz que não tem jeito, Deus fala assim, ó, eu não mandei você dizer nada. Ele falou que não tem jeito, e Deus diz, eu não mandei ele dizer nada. A mão de Deus hoje se estendeu pela tua vida. Somente crê. Tem muitos que estão olhando para você e não estão dando nada por ti. Vou falar, até pessoas da tua própria família tem te apontado, tem te julgado, tem te criticado, mas Deus manda dizer que hoje chegou salvação e livramento dentro da tua casa. As mãos dele se estendeu de uma tal maneira que a prosperidade de Deus, ela invadiu a tua casa e chegou para ficar. Senhor, confirma a vitória na vida da tua filha. Abençoa em nome de Jesus. Amém, irmão? Somente creia que Deus é contigo. Amém, meu filho? Aleluia. Nós vamos orar, né? Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Olha, irmãos, no momento da pregação aqui, Deus mandava eu falar. Vou falar o projeto São João. Sabe quem é? Os jovens do projeto. Olha bem. Não saia de Jerusalém enquanto não for revestido da glória de Deus. Glória a Deus. Não. A Bíblia diz que há caminho que para os olhos do homem parece bom, parece reto, mas o final dele é caminho de morte. E Deus está mandando dizer, não saia. Não saia. Porque o inimigo da sua alma está arquitetando contra a tua vida lá fora. Irmãos, eu lembro que eu era pastor de uma igreja, que eu pastoreei essa igreja por mais de quase 20 anos. Hein? Quase 20 anos. Todos conhecem essa igreja, a igreja pentecostal Deus é amor. Bem? Eu fui pastor lá há quase 20 anos. E eu vi uma revelação, não foi eu que entreguei. Eu vi uma revelação dessa na boca de um jovem. Não saia da tua rota. Se você sair da tua rota, o inimigo já arquitetou lá na frente do Meu teu Deus! Deus revelou o oculto e o escondido. Aquele jovem não levou fé. Com 2 dias depois, nós fomos lá ver, a revelação se cumpriu. Por quê? Mas Deus permitiu, irmãos. Deus é amor. É amor. Mas quando Jesus estava lá, de pendurado, que Jesus olha e fala, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não foi assim? Deus fez assim, ó. Se Deus virou as costas para Jesus, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Então não saia. Não saia. Ele está arquitetando. Enquanto você está lá, tu está guardado. Aonde o inimigo, a traça, o ferrugem não vai entrar. A morte não entra. Porque ela tem a marca do sangue do Cordeiro. Quando lá foi projetado, a pastora pediu a Deus para selar com o sangue dele. E foi selado. Então não sai, tá bom? Quantos podem dar glória a Jesus? Nós vamos orar agora, amém? Nós vamos orar. Porque a hora também já foi embora, amém? Nós vamos orar. E eu já, de antemão, quero agradecer de coração mesmo esses instantes que eu pude estar aqui com vocês. E o nosso irmão obreiro Leandro, Deus tocando ele, vai convidar novamente. E a gente vamos estar aqui, né? Porque é como diz lá em Salmo, como bom consoado é
que os irmãos vivam todos em união. Então essa união é que intercede todo o entendimento de nossas vidas. Aleluia. Mas antes, irmãos, para não demorar, eu vou chamar algumas pessoas aqui à frente que Deus tocou no meu coração para me orar. Vem, aquela moça de preto lá, mas assim, vem aqui. Vem aqui, isso, vem aqui. Você vem aqui, vem. Você jovem, vem aqui. Olha o que Deus manda dizer para você. Que a obra dele na tua vida é grande demais. Mas de outro lado, Satanás, olha bem, Satanás, ele está tentando de todas as formas te jogar para fora. E eu falo, Senhor, o que é isso? E Deus fala assim, fala para minha filha que é necessário ela vigiar com uma companhia. Vigia, vigia. Porque tem pessoas que estão te abraçando, está dizendo ser sua amiga, mas querem te ver fora da presença de Deus. Não é delas, é o diabo que sabe que do teu louvor, quando você louva, incomoda o inferno. A obra de Deus na tua vida é muito grande, mas muito grande. E Deus fala assim, ó, dobra a vigilância. Maior que está na tua vida. Mas enquanto você estiver na vigilância, Deus não vai permitir que o inimigo toque na sua vida. Amém? E através de você, aqueles que o diabo falou assim, ó, vou beber o sangue, Deus não vai deixar não. É através de você, porque tem pessoas da tua família que só não desceram a sepultura ainda, porque você tem intercedido, você tem pregado, você tem buscado a Deus. Porque já era para ter descido. Quantos já chegaram e falaram assim, ó, tive uma sorte danada, quase que eu fui, sorte nada, foi a tua oração. Então não deixe de buscar pela tua família. Ainda que olhar e falar assim, fulano já era, fulano já era nada. Deus é na tua vida, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, confirma a vitória na vida de tua filha, abençoa, em nome de Jesus. Presta atenção, moça. Eu olhei para você lá no último banco. E olha o que Deus mandava eu te dizer. Deus falava assim, você fala para ela que quero eu agir. Porque o inimigo, ele tem tentado de todas as formas a abater, magoar, machucar o teu coração. E eu posso contemplar, olha bem, pela misericórdia de Deus, o inimigo tentando colocar depressão, desânimo sobre a tua vida. Quantas das vezes você não falou assim, Senhor, até quando eu vou ter que ficar passando por isso? Quantas das vezes você não falou, Senhor, eu não mereço passar. Quem era para estar falando palavras bonitas, palavras de amizade, palavras amigas, tem falado palavras que tem entristecido, tem doído, tem machucado. Mas Deus fala assim para mim, meu servo, fala para minha filha, olha bem, fala para minha filha, que conheço eu os pensamentos dela. Deus conhece o teu pensamento. Não fique entristecido com palavras, não. O que é maior que está na tua vida. Quantos não estão lá dizendo assim, ó, ela não vai ser feliz com ninguém. Enquanto eu não ver a vida sentimental dela de novo, eu não vou desistir. Mas Deus, Ele conhece o teu problema. Nunca desista do teu objetivo. Deixa falar o que quiser. Deixa te apontar. Deixa dizer que você é mentira. Deixa falar. Porque Deus, Ele quer agir de uma maneira linda na tua vida. Por isso que o diabo tem se incomodado. Mas maior é o que está na tua vida. Bruna, nunca desista. Continua buscando. Você já recebeu Jesus como Salvador da sua vida? Já. Continua nessa rota. Não deixa Satanás colocar desânimo na tua vida. Não deixa Satanás querer colocar coisas para tentar te entristecer. Porque Deus, Ele tem um amor tão grande. Se você pudesse contemplar o tamanho amor de Deus pela tua vida. Continua nessa rota. Deixa eu orar para você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, em nome do teu filho amado, eu te peço. Está tocando agora no alto da cabeça dela. Discipular dela agora. E toda seta do mal, todo olho grande, em nome de Jesus. Senhor, confirma
Deus é na tua vida, amém? Pode receber em nome dos irmãos. Eu vou orar agora, amém? Já vou passar o microfone para o nosso irmão. Que Deus abençoe a tua fé, que Deus abençoe a tua vida, amém? E saia com propósito no seu coração. Nunca aceite dizer que você é um derrotado, que sua família é uma derrotada. Nunca aceite, tá bom? Porque foi Deus que te escolheu bem antes de você levantar sua mão para Ele. Amém? Vamos orar. Glorioso Deus, maravilhoso eterno Pai. Pai querido, neste momento de oração, queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade, te agradecer pela vida dos teus filhos aqui presentes, te agradecer pela vida da pastora Darlene. Senhor, continue fortalecendo essa mulher, Pai. Que as tuas mãos de misericórdia continuem estendidas pela vida dela. Toda enfermidade seja repreendida, toda dor no corpo, tudo aquilo, Pai, que ele quando lançada como seta contra a vida dela, que o Senhor venha jogar por terra. Toma a família dela nas tuas mãos, toma esse projeto, ao qual foi, Pai, que ele restituído pelo Senhor. O Senhor continua abençoando cada aluno, abençoando, Pai querido, cada pessoa que entrar dentro daquele projeto. Abençoa a tua igreja, confirma a vitória na vida do obreiro, na vida das obreiras, e seja com cada um, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Irmãos, seja cada um do Senhor, Jesus. Aleluia. Que palavra abençoada. Peço que Deus